Bom dia, que o amor de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Amém? Deus abençoe o teu dia, que tu tenha um dia abençoado do lado das pessoas que tu ama, do lado da tua família. Amém? Deus te abençoe. Seja abençoado neste dia de hoje, seja abençoada, que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, acima de tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, toda a honra, toda a glória é dele, de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem cuida de nós no nosso deitar e no nosso levantar. É o Senhor que coloca anjos junto para pelejar em nosso favor. A Bíblia diz que Deus, ele envia anjos para estar ao derredor dos justos. Nós, como filhos e filhas de Deus, e vivemos aqui nesta vida com fé naquele que venceu a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Eu quero dizer para ti, minha irmã e meu irmão, tu que está em Cristo Jesus, tu também um dia vai vencer a morte, como todo homem de Deus, toda mulher de Deus. Assim como Jesus Cristo venceu a morte, nós, como irmãos em Cristo Jesus, vamos vencer também a morte, porque nós cremos pela fé que a salvação é de todo aquele que entregou a vida para Jesus. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abençoando, esteja te dando tudo aquilo que tu precisa, as ferramentas que tu precisa para viver os dias de hoje no reino de Deus. Nós precisamos trazer Jesus diariamente para a nossa vida. Precisamos da presença do Senhor. Nós dependemos do Senhor para respirar. Nós dependemos do Senhor para tudo nesta vida. Nós dependemos dele. Então é a Jesus Cristo que eu dou glória. É a Jesus Cristo que eu temo. É Ele o autor e consumador da minha fé. E eu creio que também da tua fé. Meu irmão, minha irmã, jovem, você que é inscrito neste canal, eu quero dizer para ti que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele fez essa conexão. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se agrada quando nós buscamos a fazer a vontade do Pai. Filhos e filhas, todos nós devemos honrar o nosso Pai terreno, quanto mais o nosso Pai celestial, que entregou Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Então, nós precisamos honrar ao Pai, honrar ao Filho, honrar a Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida de dependência de Deus, porque nós dependemos de Deus, porque nós fomos criado por Deus. Nossos pais, Deus confiou a mim e a ti, meu irmão e minha irmã, confiou aos nossos pais, para eles nos sustentarem, para eles trabalhar, cuidar de nós, nos dar comida, nos dar vestes, nos ensinar a dar os primeiros passos, nos ensinar a conversar as primeiras palavras. Deus confiou as nossas vidas ao nosso pai, à nossa mãe, porque é eles que nos dão a primeira base. Então nós precisamos, a nossa base é Jesus, mas quando eu não nasci num berço cristão. Meu pai e minha mãe eram católicos e eles não eram frequentes, não frequentavam a igreja. Só iam na igreja no dia de batizar os filhos, ou no dia de uma missa de sétimo dia de alguém que falecia. Mas eles tinham temor de Deus. Meu pai, minha mãe tinham temor de Deus. Eles não deixavam nunca ninguém falar o nome do diabo dentro de casa, porque eles tinham temor de Deus.
Mas eu quero dizer para ti, meu irmão e minha irmã, os nossos pais, eu não sei você pode que já nasceu num berço cristão, eu não nasci. Mas as pessoas que não eram cristãs, mas tinham temor de Deus, quando eles faziam alguma prática errada, como era acender uma vela para uma imagem, ou então fazer uma benzedura, eles não tinham o conhecimento de Jesus Cristo. Eles não tinham entendimento. Eles tinham uma mente cauterizada, porque ninguém foi levar este evangelho de Jesus. Hoje o evangelho de Jesus está espalhado pelo mundo inteiro. O meu pai, aos 90 anos, desceu as águas. A minha mãe, aos 80. Então, eles desceram as águas já idosos, bem idosos. Meu pai, ele faleceu com 94 anos, a minha mãe com 86. Então, mas eles foram salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus, porque os meus pais foram alcançados. Eu louvo a Deus por isso. Então, se tem alguém que não é cristão, não é crente, não é evangélico, não conhece a Bíblia, mas é alguém que tem temor de Deus, é alguém que respeita Deus, eu quero dizer que essas pessoas vão ser alcançadas. Elas vão ser alcançadas porque o amor de Deus é grande. E eles vão conhecer Jesus. Vão. Eu creio. Eu creio que vão conhecer Jesus. Porque hoje a palavra, ela está sendo propagada nas redes sociais. Cresceu muito o povo de Deus. Cresceu muito. Então, mas que cresça mais ainda. Mas eu acredito assim que muitas pessoas não se converteram ainda por causa do mau testemunho que muitas pessoas que se diz cristãos e vivem com uma vida que não agrada a Deus, vivem com uma vida diferente do que a palavra ensina. Porque a palavra de Deus, ela é o manual do cristão, mas nós precisamos seguir esse manual. Nós precisamos ler o manual e orar e pedir para Deus, para que nós venhamos entender o manual, para que nós não venhamos trilhar errado, para que nós não venhamos tropeçar e cair por falta de entendimento. Porque se nós vamos fazer as coisas, se tu compra alguma coisa, vem o manual, se tu vai simplesmente usar sem ler o manual, aquilo aí está correndo risco de causar um dano. Porque o manual, ele explica tudo direitinho. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual de todo homem e mulher de Deus. Então, leia a Bíblia. Se tu não tem Bíblia, compra uma Bíblia. Compra uma Bíblia no Shopee, no Mercado Livre. É bem mais barato do que tu sair comprando na livraria. Então, compra uma Bíblia. Se tu não pode comprar uma Bíblia, abaixa no teu celular o aplicativo da Bíblia. E tem a NVI, que é uma linguagem muito boa, tem a Almeida Corrigida. Então, nós precisamos de ler a Bíblia. O poder de Deus, a unção de Deus, ela está pronta para todos nós, todo o povo cristão. Mas para nós receber o poder de Deus e a unção, nós precisamos ter jejum e oração e palavra. Precisamos disso. O reino de Deus, ele é movido pela palavra, oração e jejum. Dependemos de Deus e precisamos dele sempre. Nós precisamos do nosso Deus a vida inteira. Não existe um segundo, não existe nada, nem tempo, que nós não precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor 100%. Amém? E eu quero estar compartilhando a palavra contigo, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15 ao 27. Que o Espírito Santo de Deus venha estar falando contigo de acordo com a tua necessidade. Porque a palavra de Deus, ela ministra a todas as necessidades. Porque ela é uma fonte inesgotável.
ela é um alimento que sacia a fome de todos os filhos. E tu está na mesa agora. Nós estamos na mesa. Nós estamos na mesa para nos alimentar de um banquete, nos alimentar de um maná fresquinho, que é a palavra de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra que sacia a minha fome, a minha sede, porque o Espírito de Deus, ele habita aqui na palavra e ele habita em nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Nós estamos aqui nesta vida em obediência à palavra de Deus. E que o Espírito Santo venha encontrar total liberdade na tua vida, meu irmão, no teu coração, para que venha frutificar esta palavra em ti. Amém? Eu quero, então, compartilhar a palavra. Todos vocês que são inscritos no meu canal, todos vocês que têm me acompanhado, vocês sabem que eu não tenho nada de mim mesmo. Eu dependo 100% da obra do Espírito Santo, eu dependo 100% do nosso Jesus. Então, hoje, eu não ia jejuar, mas o Senhor me pediu jejum e eu jejuei. E Deus, ele sempre fala conosco. E ele é lindo, maravilhoso. E Deus tem cuidado, cada um dos seus filhos, nos mínimos detalhes. Amém? E você, que o Espírito Santo falar contigo, te trazer a lembrança, pessoas que tu precisa compartilhar esta palavra, compartilhar esta conversa. É uma conversa de alguém que não está aqui para se esconder atrás de uma Bíblia. Porque eu quero dizer para ti que eu não sei me esconder. Eu sei ser real, eu sei ser verdadeira. Eu peço perdão a Deus e peço perdão a todas as pessoas que estão comigo. Se de alguma forma eu lhe magoei, se de alguma forma eu lhe machuquei, eu peço de coração, me perdoa, porque sou falha. Todos nós somos falhos e precisamos de perdão uns dos outros. E a palavra diz que nós precisamos perdoar. Então eu sempre digo, Senhor, perdoa os meus pecados, de pensamentos, de palavra, de atitude, e me traz à luz o que não te agrada. Me mostra, Pai, e que o Espírito Santo tenha liberdade no meu coração, para que eu seja quebrantada e que eu venha me sentir triste na hora que eu fizer algo errado para o meu Jesus ou para o meu irmão, para a minha irmã. Que cada um de nós, quando erramos, o Espírito Santo de Deus nos traz o arrependimento. Então eu te peço, minha irmã, me perdoa. Se de alguma forma eu falei algo que não edifica, eu te peço, me perdoa. Porque somos falhos e necessitamos do perdão uns dos outros. Amém? Vamos para a palavra? A palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela é poderosa para trabalhar nos nossos corações. E eu abro meu coração, eu rasgo meu coração e digo, vem, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, do 15 ao 27, diz assim, ó. As renúncias do apóstolo Paulo. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Se você tiver tempo, pode ler todo o capítulo 9. Eu comecei do versículo 15. Diz assim, no versículo 17, ó. Por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação
me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aleluia. Orabá, suriandarabachandacai. O versículo 21 e 22, 23, né? Diz que de tudo o Paulo fez, né? Fez de fraco para ganhar os fracos, fez sem lei, fez como se estivesse sem lei para ganhar os sem lei, fez-se até louco para ganhar os loucos. Ele se fez de tudo para ganhar alguns para Cristo. Versículo 23 diz: E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta e tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, eu quero deixar essa palavra para ti, e essa palavra que sobre o Paulo pregando o Evangelho. Então, nós temos que ter muito cuidado ao falar da palavra, porque para que nós mesmos não venhamos ser reprovados por Deus. Porque se eu estou falando a palavra, eu preciso viver a palavra. Eu não posso falar a palavra e eu viver outra coisa. Se eu compartilho a palavra contigo, né? Aqui no versículo 21, ó, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então nós precisamos viver de acordo com a vontade de Cristo. O versículo 22 diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo, ele fazia de tudo para que vidas fossem alcançadas. Porque é somente por Jesus Cristo que nós temos a salvação. Somente por Jesus. Então, para levar Jesus para as pessoas, e as pessoas entenderem que é Jesus Cristo que salva, a gente precisa viver Jesus. A gente precisa viver Cristo. Então, um homem e uma mulher de Deus, ela é conhecida pelo fruto. Qual é o fruto? Qual é o fruto que tu tens produzido? Tu é um homem que está sendo fiel a Deus? Tu é um homem que está sendo fiel,
falando a verdade? Tu é uma pessoa que tem temor de Deus? Como está a minha vida e a tua vida? Nós precisamos nos examinar todos os dias. A palavra de Deus diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. E existe muita separação. Isso entristece muito o coração de Deus. E existe também muitas pessoas feridas, machucadas, e não querem nem saber mais de igreja. Tem pessoas que não querem nem ouvir falar mais em igreja, porque foram machucadas, foram feridas, e as pessoas não eram um bom exemplo. As pessoas que compartilhavam o evangelho não eram um bom exemplo. Então, nós não podemos, dentro da igreja, que é o local onde congregamos, nós não podemos lá ser santo e em casa ser qualquer coisa. Nós precisamos viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Nós precisamos ser luz no mundo, precisamos ser sal na terra. Nós dependemos de Deus e precisamos nos esforçar, precisamos honrar o nosso Jesus. Nós precisamos honrar Deus, nós precisamos honrar as pessoas que estão conosco. Eu louvo a Deus pelas vidas. Eu louvo a Deus. Ontem a gente teve aqui a reunião de mulheres às 18 horas. O Espírito Santo, ele falou com todas nós. A palavra, ela é compartilhada e ela é um alimento que dá para todos. De acordo com a necessidade de cada um, o Espírito Santo ministra. Então o Espírito Santo não tem que ministrar na tua vida o que ele ministra comigo, não. A palavra é a mesma. Mas para mim, ela vai ministrar em mim de acordo com a minha necessidade, na vida do irmão igual modo. E se tiver algo aqui que tu não entender, ora, peça a Deus para que ele te dê o discernimento. Porque o Espírito Santo é Ele quem faz a obra, na minha e na tua vida. Mas nós precisamos ter temor de Deus e honrar o nosso Jesus e ser grato a Deus por tudo que Ele nos confiou. Nós podemos deitar, dormir, levantar, ter um dia abençoado. O Senhor cuida de nós. Ele cuida, Ele dá os seus enquanto dorme. Ele cuida de todos. Então eu louvo a Deus e eu deixo essa palavra contigo, se tu tiver um tempinho durante o dia, ou até quem sabe logo de noite. 1 Coríntios capítulo 9, do 15 ao 27. Se tu puder, leia todo o capítulo 29. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente na palavra. Amém? Você que entrou hoje por acaso, que é a primeira vez, quero dizer que foi Deus quem nos conectou. Tu não está aqui por acaso, não. E você que sentir no seu coração, sentir que o Espírito Santo está falando contigo, tu lembrar de alguma pessoa, saiba que é o Espírito de Deus, né, trazendo à memória pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra, que estão precisando de alguém que ore. E peça para as pessoas, né, se tu sentir que Deus está falando, se essa palavra tocou em ti, compartilha, te escreve, pede para as pessoas se inscrever e aperta ali no sininho. Todos os dias, na parte da manhã, eu estou aqui compartilhando a palavra. Amém? Então, Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, e que tudo que tu precisa, que venha a ser derramado sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Deus te abençoe. No nome de Jesus, seja abençoado e seja grato por tudo. Eu louvo a Deus pela tua vida e que tudo que se levantar contra ti, eu repreendo em nome de Jesus.
todo mal. Eu repreendo em nome de Jesus. O espírito da inveja, do ciúme, eu repreendo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua esposa, o teu esposo, eu abençoo teus filhos, teus netos, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho, o teu ministério. Eu abençoo tudo aquilo que Deus põe nas tuas mãos. Seja abençoado e que tu tenha um ótimo dia na presença de Deus. Seja abençoado, que Deus está unindo cada vez mais tu e a tua família, tu e a tua parentela e com toda a família da fé. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.